Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas vezes, as pessoas falam sobre os sonhos, sobre o fato de sonhar e também sobre a sua interpretação. Mas entendamos algo. Quando alguém recebe um sonho que vem de Deus, e a maioria dos sonhos não são, é algo raro. Mas quando alguém recebe um sonho de Deus, deixe-me dizer que existe uma revelação que vem no sonho. Você pensa sobre o que esse sonho significa. Portanto, o que vemos aqui no Novo Pacto, quando o anjo do Senhor fala com pessoas através de sonhos, elas nunca receberam uma interpretação. Não é assim? O que elas receberam foram verdades de Deus e sabiamente se submeteram a elas. Tomem suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 2, e retomemos desde o capítulo 13. Na semana passada, começamos com os Magi, esses homens sábios, eruditos de Israel, que foram advertidos em sonhos a não regressar a Herodes e nem mesmo a voltar para falar com ele, mas que regressassem diretamente ao seu país, como fizeram. E vemos, leiam agora o versículo 13. E quando eles se retiraram, o anjo do Senhor se manifestou em sonhos a José. E o anjo falou, dizendo, levanta-te. De novo, isso é uma construção gramatical que nos comunica a ideia de ser levantado. O que isso quer dizer? Que Deus está empoderando a José, que ele lhe provê a força. E foi o que eu disse na semana passada, sobre que quando você se submete a Deus e ouve a sua voz por meio da sua palavra, pela unção do Espírito Santo, por alguma revelação de Deus, quando você se submete a ela, você pode esperar a provisão de Deus, o mover de Deus na tua vida, e isso é o que a Escritura está proclamando a plenos pulmões ao leitor. Ele disse, levanta-te, toma a criança e a sua mãe e fujam para o Egito, e permanece ali até que eu te diga. Bem, o que ele está dizendo aqui? Veremos que José e Maria não estão conscientes do perigo que estão enfrentando. Sabemos que o rei Herodes está consciente de algo. Ele está consciente de que o Messias nasceu, que está na região de Belém. Em segundo lugar, ele sabe o tempo aproximado no qual o Messias nasceu. Os sábios queriam saber com exatidão, mas Herodes conhecia o tempo aproximado. E agora, o que ele está fazendo? Bem, o veremos. Ele enviará soldados para executar a criança. Mas entendamos algo. Quando, por exemplo, estudamos o livro de Esther, existe um princípio que o judaísmo ensina. Esther já estava na sua posição no trono como rainha, a rainha Esther, antes de qualquer discussão em que o perverso Ramã tivesse sido nomeado. E o princípio que ensina o judaísmo é que antes de que Deus permita que venha a enfermidade, ele provê a medicina primeiro. Ou seja, a provisão para o êxito, para a vitória, para a liberdade, está ali muito antes de que o inimigo mostre a sua cara feia. O mesmo acontece aqui. Antes de que o rei Herodes dê a ordem, vemos que o anjo já está trabalhando. Ele sabe, porque Deus sabe tudo e dá a ordem aos seus anjos. Assim que o anjo ordena e diz, foge, tomando a criança e a sua mãe. Foge ao Egito e permanece ali até que eu diga. Por Herodes está por enviar.
Muito importante essa palavra Mayday, no grego, que significa que será aquilo que está para acontecer. O rei Herodes está a ponto de buscar a criança para destruí-la. Versículo 14. E ele foi levantado. Ou seja, Deus proveu o poder, os meios, tudo para que se levante e que tome a criança e a sua mãe durante a noite para partir ao Egito. E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumpra a palavra do Senhor por meio do profeta, quando disse: do Egito chamei meu filho. Essa é uma citação de Hoshea, ou seja, o livro de Oséias. Há muitos anos, nesse programa, estudamos o livro de Oséias. Analisamos a profecia completa, e se observamos o capítulo 11 e versículo 1, existe uma profecia. Mas realmente fala do Messias? Não. Fala sobre Israel, o povo que esteve cativo no Egito. O que aconteceu com eles? Deus se moveu e os redimiu. Eles foram tirados de lá por causa da redenção. E agora o que vemos aqui é que o Messias descerá ao Egito e ele será chamado do Egito para cumprir a profecia. Do Egito chamei meu filho. O que isso significa? Que o Messias vem com o fim de nos redimir. Devemos aprender a interpretar corretamente as Escrituras. Toma o contexto. O povo judeu saindo do Egito, sendo liberado da escravidão. Esse foi Israel. O Messias demonstrou o mesmo, mas o que o tirou dali? A redenção. Por que o Messias sai do Egito e entra na terra de Israel? Com o fim de redimir. Entendamos algo mais. Também existe outra mensagem que busca mostrar a estreita relação entre Yeshua e Israel. Ou seja, o que Deus ordenou a que Israel fizesse, infelizmente nosso povo não obedeceu. Assim que o Messias sim o cumprirá. Então, são boas notícias que este verso tenta nos comunicar. Versículo 15. Tudo isso aconteceu com o fim de cumprir a palavra do Senhor por meio do profeta, quando disse: do Egito chamei meu filho. Versículo 16. Assim que vendo Herodes, que foi burlado ou enganado, literalmente significa burlar-se de alguém. Assim ele se sentiu burlado pelos sábios, se enfureceu em grande maneira e ordenou o assassinato de todos os bebês varões de Belém e de todas as regiões ao seu redor. A todos os tivessem 2 anos ou menos, de acordo com o tempo do qual havia discernido. Essa é a mesma palavra que significa investigar, averiguar algo com grande cuidado e detalhe, de acordo com o tempo que havia discernido por parte dos Maihai. E tudo isso que aconteceu, cumprindo a palavra do profeta Jeremias, quem disse, e isso se encontra em Jeremias capítulo 31. O que essa profecia dizia? Uma voz é ouvida em Ramá. Isso tem a ver, e o veremos em um momento, isso tem a ver com Rahel, ou Raquel. Mas notem, os convido a lerem essa sessão que começa com Jeremias 31. Creio que vai desde os versículos 15, 16 e 17, ao menos na Bíblia hebreia, versículos 15, 16 e 17. E ali fala desse acontecimento, mas diz que isso tem um grande significado para os últimos dias. De fato, deixem que eu busque muito rapidamente. Vamos a Jeremias capítulo 31. Não planejava fazer isso, mas é uma passagem maravilhosa nas Escrituras. Jeremias 31, notem o que as Escrituras dizem, começando com o versículo 15. Assim diz o Senhor, a voz em Ramá se ouve, lamentações e choro amargo. Rahel, ela chora por causa dos seus filhos. Quais filhos? Isso é profético. Seus filhos estavam bem, mas ela estava morrendo. E com a morte, de acordo com a tradição judaica, com frequência se recebe a revelação.
Recordem isso. Podem pensar sobre as implicações particulares disso, mas tradicionalmente, no judaísmo, antes da morte de alguém, a pessoa recebe uma grande revelação. Isso é uma tradição. Mas aqui vemos um sinal disso na Escritura. E ela se recusa a ser consolada com respeito aos seus filhos, porque já não estão. Isso nos diz que ela está em um lugar, em Efrata, perto de Belém. Esse mesmo lugar do qual falávamos, onde nasceu o Messias, e ali se encontram encruzilhadas que te levam para fora de Israel. E foi por esses mesmos caminhos que as pessoas foram ao exílio, à catividade babilônica. E ela recebeu uma profecia sobre isso e estava chorando pela matança que houve no tempo de Nabucodonosor. E agora estamos vendo um acontecimento similar de massacre e morte em Mateus capítulo 2. Mas quero passar, por favor, ao versículo 16 de Jeremias 31. Isso diz o Senhor: refreia o choro da tua voz, as lágrimas dos teus olhos, porque há um sarrá, um resultado, uma recompensa para essa ação, diz o Senhor. Porque eles voltarão da terra do inimigo, do seu inimigo, falando sobre a redenção. Porque há esperança. Quando? No final. Muito importante, essa mesma palavra aharid, aqui está na segunda pessoa do plural, ou seja, no final desta era, o povo voltará. Ou seja, teus filhos regressarão às fronteiras. Isso nos fala do que acontecerá nos últimos dias e de como o Messias será parte disso, que ele é quem levará tudo isso a cabo. Voltemos ao texto. Diz aqui, versículo 16 de Mateus: então Herodes, vendo que os sábios tinham se burlado dele, se enfureceu muito e ordenou o assassinato de todos os bebês varões em Belém e nas regiões mais distantes, a todos os que tivessem 2 anos ou menos, de acordo com o tempo que ele cuidadosamente discerniu dos sábios. E isso ocorreu para cumprir a palavra de Jeremias, que acabamos de ler, que diz: uma voz em Ramá se ouve, lamentações e choro. E aqui no grego diz: e grande dor. Por quê? Versículo 18. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada. Por quê? Porque eles já não estão. Notem novamente. Com que frequência vemos a Mateus citando profecias do Antigo Testamento com o fim de que possamos entender corretamente as revelações do Novo Testamento? Tudo fica muito claro. Versículo 19. E ao morrer Herodes, eis que anjo do Senhor se manifestou em um sonho a José no Egito e disse: seja levantado, ou seja, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vão para a terra de Israel, porque aqueles que buscavam tirar a vida da criança já morreram. Versículo 21. Uma das coisas que vemos com frequência, e isso se remonta ao que se disse antes sobre ele, que ele era um homem justo. Por quê? Ele respondeu, e é o que diz as Escrituras, ele respondeu à revelação de Deus. Tudo o que ele ouviu é que sabia que vinha da parte de Deus todas as ordens que ele recebeu. O que aconteceu? Ele respondeu em obediência. Versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e se foi para a terra de Israel. Mas ouviu que Arquelau, o rei, estava governando a Judéia no lugar de Herodes, seu pai. E quando ouviu que era a mesma família, a Escritura diz que ele sentiu medo por isso e teve medo de regressar ali. Mas, tendo sido advertido em sonhos, se foi à região da Galileia. Notem que ele não regressou a Belém. Por quê? Ele não era dali. Ele era proveniente da Galileia e voltou à sua terra. Por quê? Eu explico. Tudo isso tinha um propósito e era cumprir a profecia. Quando você lê o Evangelho de Mateus, tudo que ocorre é um cumprimento profético.
E por essa razão, se você realmente é intencional e sério sobre conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, entender sua verdade e aplicá-la à tua vida, então estará interessado na profecia. Estou falando da profecia bíblica. Livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e esses que chamamos profetas menores, não porque sejam menores em importância, mas porque seus livros são mais curtos. Isso é algo que necessitamos enfatizar, ler e esvaziar com o fim de obter o entendimento correto. Assim que lemos, versículo 22, que José teve medo quando ouviu que esse rei Arquelau governava na Judéia. E tendo sido advertido em sonho, se deslocou para as regiões da Galiléia. E diz que veio e habitou numa cidade, especificamente na cidade chamada Nazaré, para que se fosse cumprida a palavra do profeta. Qual profeta? Nós sabemos, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, aquele a quem chamamos Nazri. Por que eu digo? É muito importante. Veremos. Tudo isso tem a ver com que a ele o chamassem de certa maneira, dando que ele habitava em certo lugar. Em que lugar? Nazaré. É vital que vocês compreendam algo aqui, que é Nazaré. Bem, lembrem o que eu digo com muita frequência, que todo nome tem um significado. O termo Nazaré vem de uma palavra hebreia, basicamente cuidar de algo. É um sinônimo de acordo ao que vimos nos Salmos e nos Provérbios. Muito do que vemos nos Salmos e Provérbios é poesia hebreia. E a poesia hebreia se distingue por sua principal característica, por seu paralelismo, ou seja, comparar uma coisa com outra. E utilizam sinônimos, tais como líderes e reis, ou sabedoria e conhecimento. São termos similares. E eles concordam em sua forma gramatical, também para que não cometamos erros ao compreender a mensagem da poesia hebreia. E a poesia hebreia, frequentemente, é profética. O que aprendemos aqui é que a palavra Nazaré significa vigiar, cuidar, montar guarda, e também é entendida como uma rejeição às coisas desse mundo, uma rejeição à tentação. E veremos que isso é exatamente o que vai acontecer. Dentro de algumas semanas, entraremos no capítulo 4 e veremos que o Messias irá ao deserto e ali será tentado. E a tudo que Satanás lhe propuser, ele dirá que não, ele o rejeitará. E isso faz com que ele seja conhecido como um Nazri. Ou seja, alguém que diz não às coisas contrárias à vontade de Deus. Por quê? Essa palavra significa cuidar, vigiar, montar, guardar, para obedecer os mandamentos de Deus. Aqui está o que quero frisar. Muitas vezes, quando observamos pinturas, quadros e obras de arte de Yeshua, ele aparece com cabelos longos. Ele não tinha cabelos longos. As pessoas dizem, mas é que aqui diz, está escrito que ele era nazareno. Não, não é a palavra nazareno, mas uma palavra que provém de Nazaré. Existe uma diferença. No hebreu, há duas letras que são diferentes, mas têm similaridades. Temos a tzade. A tzade é pronunciada com T com Z. Tz, tz. Dizemos em hebreu para Nazaré, Nazrat. Não se trata de Nazer, mas Nazrat. Assim que vemos algo, as pessoas se confundem ao ouvir isso e não se dão conta de que se trata de uma letra diferente para designar o lugar chamado Nazrat, ou Nazaré, que é com a letra Tzad. Porque no grego não há essa letra. Eles usam essa outra letra que é mais parecida com a letra Z. No hebreu, temos a letra Zain. Mas aqui não é uma letra Zain, senão que uma letra Tzad. E isso é o que acontece.
Leem as traduções atuais e dizem, aqui diz Nazareno. Mas no texto não diz originalmente Nazareno. Não se trata desse voto sobre o qual lemos no livro de Números, capítulo 6, com uma palavra totalmente diferente. Então, Yeshua não tinha cabelos longos. Ele não era nazareno. Ele bebia vinho, o fruto da vida. Isso está claro. Esse é outro exemplo do que acontece quando as pessoas não buscam no idioma original e cometem erros bobos e sem sentido. Vejamos novamente o que as Escrituras dizem. Tendo sido advertido em um sonho, se deslocou para a região da Galiléia e habitou na cidade chamada Nazaret, ou Nazaré, de modo que se cumprisse a palavra por meio do profeta. Qual profeta? Aqui cita Isaías. Isaías capítulo 11, essa grande profecia que fala de algo, e vamos por aí por um breve momento. Vemos aqui em Isaías capítulo 11, vamos juntos. E vejam o que a profecia diz, porque talvez você se surpreenda. De verdade, te encorajo a ler todo o capítulo 11. É uma maravilhosa profecia messiânica que se refere ao Messias, mas só quero me focar no primeiro versículo. Lemos então Isaías capítulo 11. Para ler brevemente parte dessa profecia que Isaías nos deixou, diz assim: uma pequena rama sairá da raiz de Jessé. Há 3 semanas falamos sobre como a genealogia do Messias relata que ele é o filho de Davi. E o pai de Davi foi Jessé. Então, Ishai, ou Jessé, representa essa casa de Davi, que é uma referência ao Messias. De novo, uma pequena raminha ou um pequeno broto sairá da raiz de Jessé. E aqui diz, Netzé, uma rama de sua raiz crescerá, florescerá. Assim, que é uma esperança messiânica referente à promessa que Deus fez a Davi em relação ao Messias. E diz, e sobre este repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e poder, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E como lhes disse, necessitam separar um tempo para ler todo esse capítulo 11 para entender por que o Messias é chamado Netzré, ou Nazri. Por qual razão ele é aquele que completará, lhe dirá sim a Deus e lhe dirá não ao inimigo. Até lá, como já os adiantei, é para onde nos dirigiremos dentro das próximas semanas. Ali veremos ao Messias quem nasceu, foi levado a Nazaré para poder ter entendimento sobre sua identidade, seu caráter. Veremos que, quando temos essa declaração que diz que isso foi para cumprir a profecia do profeta, que diz que ele é um Nazri, devemos ir a Isaías, e veremos como e por que ele foi levado a essa cidade onde cresceu até que chegou o momento. Qual o momento? O momento no qual Deus o revelou que havia chegado a hora do seu chamado para cumprir o seu ministério, ou seja, aos seus 30 anos. O número 30, e veremos isso em Lucas capítulo 3, foi exatamente aos 30 anos quando o Messias iniciou o seu ministério. Por quê? O 30 teve a ver com a morte. Indicava que ele iria morrer. Por que isso é importante? Porque ele é o Redentor. E não há redenção sem derramamento de sangue. Quando lemos as Escrituras, vemos tanto revelado em só algumas poucas palavras com respeito à identidade do Messias, como ele se comportará, seu caráter, e aqui está a chave, o que ele vai lograr através da sua vida, seu ministério. E me permitam começar a conclusão desse estudo dizendo que Deus quer fazer muitas coisas na tua vida. Ele quer se mover em você, te dar a revelação. Você vai ficar maravilhado com as coisas que vão acontecer na tua vida se diz, já basta de minha maneira de pensar, já basta dos meus desejos,
Deus, me rendo a Ti, confesso os meus pecados, confio na morte do Messias, no derramamento do sangue, creio que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e o convido à minha vida. Quando você faz isso e diz, eu quero fazer a Tua vontade, tudo começa a mudar. Deus definitivamente te dará uma nova perspectiva para a tua vida. Verá as coisas de maneira diferente, terá desejos diferentes e começará a se converter em um receptor da provisão de Deus. Verá como Deus se move, dirigindo a tua vida, provendo e dando o que você necessita com o fim de cumprir a sua vontade. E verá quão fiel é Deus, como Ele está cheio de felicidade para prover exatamente o que Ele disse que proveria. Deus não te deixará, não te abandonará e não te decepcionará. Ele será uma fonte de vida. Que tipo de vida? Como o Messias disse, eu vim para que vocês possam ter vida e a tenham em abundância. E não conhecerás essa vida de plenitude, essa vida que satisfaz, essa vida que é uma vida de segurança e confiança e satisfação, até que você se humilhe a si mesmo e se renda à revelação desse livro. E talvez você me diga, é que me sinto tão indigno, mas sabia que quando vejo a Escritura e leio essas páginas, vejo pessoa atrás de pessoa, homem atrás de homem, mulher atrás de mulher, que Deus usa e todos se sentiam muito indignos. Provavelmente, o melhor exemplo deles seja Moisés. Ele disse, Senhor, envia alguém mais. Mas Moisés recebeu uma provisão de Deus, uma provisão para tudo, inclusive quando os filhos de Israel se rebelaram e o buscaram para apedrejá-lo, Deus o livrou de suas mãos. Agora vocês creem que Moisés se arrependeu de ter obedecido a Deus? Não foi assim. De fato, ninguém que tenha servido a Deus, que tenha tomado sua palavra, sua revelação e a tenha aplicado à sua vida, ninguém jamais se arrepende de fazer isso. Nem você fará isso. Humilha-te diante de Deus, confia nele, crê na sua palavra, aplica na tua vida e prepara-te para uma nova aventura, porque Deus te moverá, te guiará e vai te conduzir a coisas que você jamais teria imaginado. E Ele te dará essa paz que ultrapassa todo o entendimento ao longo dessa travessia. Bem, mais uma vez acabou o nosso tempo. Até a próxima semana, quando veremos Mateus 3 e veremos mais sobre os primeiros meses do ministério do Messias. Até lá. Shalom. Till then, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.